Hello guys, how are you? Como vai você? Tudo bem? Estamos começando mais uma aula no nosso curso de inglês Fluência Bíblica. Te parabenizando por você ter chegado até aqui. Se você chegou até aqui é porque você já fez as 4 aulas do módulo 2. E agora você está na aula 5. E nesta aula 5 nós vamos dar continuidade ao estudo do texto de Mateus, capítulo 1, versículo 18 até o versículo 24 ou 25, se eu não me engano, tá bom? Então vamos direto ao ponto, lembrando das principais obrigações suas. Primeiro, anote, escreva o texto no seu caderno de anotações. Escreva o texto em estudo dessa aula. Não assista esta aula apenas uma vez. Assista pelo menos 3 vezes. Tente aprender, memorizar o máximo possível para que você possa partir para a próxima aula. Não esquecendo que os 3 principais materiais estão aqui abaixo do vídeo. Você tem o áudio desta aula, ou seja, eu ensinando você apenas em áudio, se você precisar ouvir. Você tem o áudio do texto, tá? Do texto que nós vamos estudar. Por exemplo, se nós estudarmos os versículos 19 e 20 ou mais, eu vou colocar para você aqui abaixo o áudio dos versículos estudados. Eu estou fazendo diferente. Antes eu colocava o áudio de todo o texto, que era estudado às vezes em 3, 4 aulas. Desta vez eu estou colocando os áudios apenas dos textos estudados. Se você estudar apenas 2 versículos, você vai ter o áudio só dos 2 versículos para facilitar para a sua vida. Então você tem o áudio da aula, você tem o áudio do texto em estudo e você tem o PDF do texto em estudo. Ou seja, também não vou colocar o PDF de todo o texto grandão estudado em todas as aulas. Para facilitar, eu vou colocar o PDF apenas dos versículos que você estudou. Entendeu? Se você estudou só um versículo, você vai ter o PDF contendo a parte em inglês e em português apenas do texto que você estudou. Tá bom? Sem mais delongas, então vamos para a nossa super aula maravilhosa desse texto maravilhoso de inglês. Verse 19. Verse 19. 19, já aprendendo o número aqui, né? 19. Joseph, você já sabe. José. Aqui, ó. To whom. To whom she was engaged. José, a quem ela estava comprometida ou prometida, tá? Verse 19, José, com quem ela estava comprometida ou, melhor ainda, com quem, to whom quer dizer com quem. Geralmente isso aqui é um pronome relativo relacionado a quem. Tem o que é o what, e o quem, que é o whom. Então, Joseph, né? Joseph, to whom she was, com quem she was, ela estava, olha que legal, gente, ela estava engaged, comprometida, ou simplesmente, lembra que eu ensinei para vocês, noiva. Joseph, to whom was engaged, e aqui nós temos o verbo be, né? She was, ela estava.
Se fosse eu estava, seria o quê? I was. Eu estava. Você, mulher, pode dizer, por exemplo, I was engaged. Eu estava noiva, né? Ou he was engaged. Ele estava noivo. Então, é isso, pessoal. Joseph, to whom she was engaged. José, com quem ela estava noiva. Vamos continuar aqui, aprendendo muito. E aqui continua o verbo be. Olha, nós estamos aprendendo o verbo be no passado. Então, eu vou ter que aproveitar e tirar uma aula só para ensinar você sobre o verbo be no passado. Was a righteous man. Era a righteous. Um man. José era a righteous man. Eu posso traduzir de várias maneiras. Vamos traduzir literalmente. Righteous é justo e man é homem. Em português fica homem justo. A righteous man, um justo homem. A righteous man, um homem justo. Mas, olha o que é interessante, na língua portuguesa eu poderia fazer só isso. Ó. José era justo. Entendeu? Só isso. Justo. Mas vamos deixar um homem justo para que você entenda melhor. Né? O meu objetivo é que você entenda o melhor possível. Tá? Então, José era um homem justo. E aí vamos continuar. And é o nosso e. Did not. Isso aqui é o não. No passado, né, quando nós queremos dizer não no presente, nós dizemos do not. Quando nós queremos dizer não no passado, nós dizemos did not. Você já vai entender por quê. Não. E aqui nós temos o verbo querer. Então, esse did not é que indica que esse verbo está no passado. Então, did not want, não queria. Né? Did not want, não queria. Esse did not a gente também pode fazer assim, ó, gente. Pode juntar e vai ficar assim, ó. Didn't. Did not é a mesma coisa de didn't. Didn't want. Não. Ou a gente pode continuar do jeito que está. Did not. To disgrace her publicly. Literalmente em inglês está escrito desgraçá-la publicamente, né? Mas para a gente compreender, né, nós podemos usar a palavra to disgrace, também significa desonrar, né? Então, desonrá-la. Esse her aqui é ela, né? Então, to disgrace, repete aí comigo. To disgrace quer dizer desonrar, né? To disgrace, desonrar. Desonrar quem? Her. Publicly. Público. Publicamente. Desonrá-la, esse rala aqui é o ela, né? Publicamente. Desonrá-la publicamente. Então, como ele não queria desonrá-la publicamente, to disgrace her publicly, so he decided
Esse so aqui vai ser então. Tem várias palavras para então. Poderia ser assim. He é ele. He é ele. Decide. Decide é o verbo decidir. Passado do verbo decidir é decided. Esse id aqui é a marca do passado dos verbos regulares. Todos os verbos regulares, quando vão para o passado, eles recebem um ed de Edson. É ed. No caso de decide, ele só recebe o d porque ele já tem o e. Entendeu? Então, so he decided, decidiu, ele decidiu. Ele decidiu fazer o quê? To break the engagement quietly. De novo, repete comigo. To break the engagement quietly. To break é o verbo, entre outras coisas, significa... sorry, não, azul não. To break quer dizer, entre outras coisas, quebrar, romper, ok? The engagement. O noivado. Quiet. Até aqui, ó. Quiet quer dizer quieto. Esse aqui é o mente. Quietly, quietamente, tá? É igual public, mesma coisa acontece, tá? Geralmente, esse ly em inglês, em 90% dos casos, vai significar mente em português, tá? Publicly, publicamente. Quietly, quietamente. Em silêncio, né? Vamos dizer assim, na surdina. E no caso da língua portuguesa fica esquisito quietamente, né? Então, qual a palavra que substituiria quietamente? Seria discretamente. To break é romper ou quebrar. Romper o noivado, engagement, o noivado, o compromisso, né? Discretamente, quietamente, discretamente. Eu até dei dúvida, gente. Deixa eu ver se existe essa palavra em português. Quietamente. Sim, existe sim. Quieta. Não tem não, né, gente? Quietamente. Não existe, né? Que está quieta. Tá? Eu ver aqui, continuando. Sinônimo de quieto, estático. Quietamente. Quietamente. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa. Quietamente, que não se move. Tá certo, eu estava certo, tá? Então, poderia ser quietamente, mas para melhor, discretamente, né? Fica melhor para você entender. Então, nós terminamos aqui o versículo 19, olha. Vamos revisar aqui. Joseph, to whom she was engaged. José, com quem ela estava noiva, comprometida, was a righteous man. Era um homem justo. Olha aqui, o que was significa nessa frase? Was, estava. E o que was significa nessa frase? Era. Ou seja, dependendo da frase, was vai significar era,
ou estava. E ainda significa também foi, no sentido de ser. Então vamos lá. Was a righteous man and did not want, e não queria, did not want, to disgrace her, desonrá-la ou desgraçá-la, publicamente. So, isso mesmo, esse som. So, he decided, ele decidiu, to break, romper, quebrar, to break the engagement, o noivado, quietamente, discretamente. Que maravilha! Terminamos o verso 19. Ainda dá tempo para a gente continuar o verso 20. Ok? Então vamos lá. Como se diz 20 em inglês? 20 ou 20 ou 20. Vamos lá? 20. As he considered this, as he considered this, as é enquanto, com E maiúsculo, enquanto, as, nesse caso aqui, é enquanto, tá? He considered, he é ele, ok? E você já aprendeu que é ele. E aqui nós temos o verbo consider. O verbo consider, que parece com o nosso verbo em português, que é considerar. Então, enquanto ele está no passado, ó, consider, ele considerava, enquanto ele considerava, ou planejava, né, ou pensava, né? Enquanto ele pensava nisso, é isso que o texto quer dizer, tá, gente? Então, enquanto ele pensava nisso, ou enquanto ele considerava isso, tá? Então, eu posso traduzir dos dois jeitos. As he considered this vai querer dizer enquanto ele considerava isso, ou enquanto ele pensava nisso. As duas coisas estão totalmente corretas. Aí vem, é isso. An angel, né? Misturando os dois. An angel. Angel é anjo. An é o mesmo artigo definido a. Tem o a, que é um ou uma, e o an, que também é um ou uma. Mas como assim, professor? É porque vai depender da palavra que vem depois aqui. Por exemplo, se aqui tivesse uma vogal, por exemplo, se o nome aqui não fosse um anjo, fosse marido, por exemplo, husband, vamos dizer um marido aqui. Aí aqui, ó, seria, ó, a husband, um marido, uma mãe, a mother. Mas aqui é angel. Aqui não é husband, é angel. Isso, aqui é angel. Angel começa com uma vogal. Então, se aqui ficasse só o A, ficava complicado. Angel, né? Então, por isso, na língua inglesa, quando o artigo indefinido, um ou uma, depois dele vier uma palavra com som de vogal, aqui vai ser ein. Se aqui vier uma palavra com som de consoante, aqui vai ser só A. Tá? Espero que você tenha entendido a gramática da língua inglesa. An angel, então um anjo vai ser sempre assim. An angel, um anjo, of the Lord, um anjo do Senhor. Deixa eu colocar aqui.
anjo do, se o of sempre vai querer dizer do ou de, tá? Um anjo do. As he considered this, enquanto ele considerava isso, ou enquanto ele pensava nisso, an angel of the Lord, um anjo do, of the, esse of aqui, gente, tem que vir pra cá, na verdade, tá? Tá errado. Um anjo, o do vem pra, deixa eu ver aqui. Esse of the aqui é que significa deixa eu consertar direitinho aqui, montar isso. Tira esse senhor aqui. Esse of the aqui é do, né? Às vezes o of aparece sozinho, às vezes o of aparece com the, né? Então, of the é do ou da. Por quê? Of quer dizer de, e esse aqui é o a, ou o. Nesse caso, o. De ou, do. Do o quê? Senhor. Um anjo do Senhor. Um anjo do Senhor. Appeared, até aqui, appear é o verbo aparecer. Appeared, aqui você está aprendendo, né, o passado de verbos regulares. Temos o verbo considerar, consider, passado de considerar, considered, passado simples. O verbo appear, aparecer, passado do verbo aparecer, appeared, apareceu, né? Nesse caso, apareceu. To him, para ele. Para ele. Para ele é to him, tá? Apareceu para ele in a dream. In a dream. Em um sonho. Ou, em português, um sonho. É a mesma coisa que acontece aqui, né? Of the, do. In a, num. Ou numa. In a dream. Em um sonho. Ou num sonho. Né? Apareceu para ele em um sonho, ou apareceu para ele em sonho. Pronto, fica mais fácil. Por que eu procuro sempre traduzir palavra por palavra? Para que você entenda, né, como funciona a língua inglesa da forma mais simples e mais fácil. Apareceu a ele ou apareceu-lhe em sonho. Aqui eu também poderia, to him. Appeared to him. Apareceu-lhe. Apareceu para ele ou apareceu-lhe. Em um sonho. Deixa eu colocar aqui. In a dream. Em um sonho ou em sonho. E disse para ele isso aqui: Joseph, son of David. José, son of David, filho de Davi. Joseph, son of David, José, filho de Davi. The angel said. O anjo
disse. Said, meu amigo, minha amiga, minha aluna, meu aluno, é o verbo dizer. Como é um verbo irregular, o verbo dizer é say. Vou escrever aqui embaixo. Say é o verbo dizer. To say, dizer. Said é o passado do verbo to say. Tá? Continuando. Do not be afraid. Isso aqui é uma frase. Você tem que dizer ela sempre junta ou traduzir sempre ela junta. Do not be afraid. Do not quer dizer não também. Igual did not. Só que did not é o não no passado e o do not é o não no presente. Tá? Não tenha medo ou não tema. Tá? Não tenha. Do not be afraid. Afraid. Não tenha medo. To take, nesse caso, de tomar, né? Mary as your wife. De tomar Maria como sua esposa, né? Não tenha medo de receber Maria como sua esposa. Dá para traduzir de várias formas. Não vamos... To take. To take é um verbo, pessoal, que ele significa muita coisa. Então, ele pode significar tomar, pegar, receber, várias coisas. Nesse caso aqui, vamos colocar receber para ficar mais bonito, né? Mais leve. Mas também tomar seria normal. Né? Do not be afraid to take. Medo de, não tem em inglês, né? De receber Mary, Maria, as you, as nesse caso é com your, sua, e wife é esposa. Receber Maria como sua esposa. Então o anjo diz, ó, do not be afraid. Do not be afraid. Isso aí é não tenha medo, não temas. Do not be afraid to take, de receber, Mary, Maria, as your, como sua esposa. Em inglês é wife, como sua esposa. Bom, e o anjo continua. Por quê? For the child within her, for the child within her, pois a criança dentro dela, within her quer dizer within, dentro, her, dela, tem a ver com ela, within her, dentro dela, was, nesse caso, foi, olha aí, gente, viu? Was nessa frase é foi. Cadê? Was, cadê, ó? Was nessa frase é era. E o was nessa frase é estava, tá? Verbo be no passado. Was pode significar estava. Was pode significar era. Depende só da frase. E was pode significar foi. Ó, for the child within her was conceived. Foi concebido. Foi concebido by the Holy Spirit. By é pelo, ou the Holy é santo, e Spirit é espírito, tá? Em português, Espírito Santo.
E aqui a gente conclui mais uma aula maravilhosa do nosso curso. 30 minutos, tá? Mas vale a pena. Então, não esqueça de revisar a aula. Não esqueça de assistir o vídeo mais de uma vez. Pelo menos 3 vezes eu aconselho. E na próxima aula a gente continua. Ok? God bless you. God bless your family. Até a nossa próxima aula. Parabéns por concluir essa aula. Bye!